começou já aí? Já tá na... Cadê a luz? Isso aqui, tá com... Hã? Ao vivo. Ao vivo, esperar. brother? Tá ao vivo, vamos esperar Já o pessoal estamos ouvindo? chegar. Aleluia. Não, é porque... Aí, vai, fala de Pai do novo. Senhor. Shalom. O passado. Pai, Vai acabar. você que vai, olha, você que vai nos assistir mais tarde, vai ser o meu passado, será o seu presente. E aí eu vou responder os seus questionamentos no futuro. É isso Certo? aí. Então, a live já começou no nosso presente aqui. Isso aí. Mas é o futuro dos caras lá. Qualquer coisa, vê os Vingadores que tu vai entender o que ele tá falando ali. Tá? Eu tive que ver pelo menos 3 vezes, mas tudo bem. Não, é isso aí mesmo. Nós já estamos ao vivo. Vamos falar hoje sobre Espírito Santo. O Espírito Santo, que é a paracletologia, modernamente traduzido como pneumatologia, tá? Mas eu até pedi para a Isabela colocar paracletologia, porque a gente vai dedicar as atenções especificadamente à pessoa do Espírito Santo. Temos uma forma um pouco mais grotesca de chamá-lo de terceira pessoa da Trindade, uma nomenclatura que não é muito aceita, porque terceira dá ideia que ele vem depois. Mas se a gente fala de Trindade, fala que todo mundo tem a mesma homologia, então é difícil chamar ele de terceiro, né? Isso aí, isso aí. Beleza? Então, E aqui nós temos uma participação especial, tá? A nossa Barbie de Jesus, ou a Penélope Charmosa, de rosinha aí, lourinha, e a professora Flávia Delcori, que vai estar dando essa matéria de paracletologia ou pneumatologia no nosso polo de Santa Lúcia. Quarta que vem? Quarta que vem? Dia 27. Dia 27. É quarta ou é segunda? É segunda. É uma segunda-feira. Sem ser semana que vem, então a outra, não é isso? Uhum. Tá ok? Mestre, vamos começar aí? Então, vamos começar, né? Falar de paracletologia é algo também gigantesco. Como eu digo todas as lives, em 1 hora É impossível. é impossível. É impossível esgotar assuntos que tem assim. Mas eu queria, de cara, logo ouvir quem sabe, quem está na Quem matéria. tá na cadeira, Quem né? está na cadeira, quem está na aí, cadeira, né? isso aí. Flávia Delcori. Chamado para o banquinho aqui, ó. do Amém. IBCE. A paz do Senhor para todos. Então, nós vamos falar um pouco sobre paracletologia, né, que é a disciplina que fala sobre o Espírito Santo. E aí, nós vamos começar falando quem é o Espírito Santo, né? E não o que é o Espírito Santo, né? Porque muitas pessoas podem pensar que o Espírito Santo é uma força, PJ. alguma coisa, né? Uma eletricidade, não é, né? O Espírito Santo, ele é uma pessoa, né? Uma pessoa que faz parte da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós também vamos falar sobre a manifestação do Espírito Santo. Como se dá essa manifestação? Muitas pessoas acham que a manifestação do Espírito Santo começou lá no dia de Pentecostes, né? Lá em Atos 2. Mas engana-se quem pensa dessa forma, né? Porque lá em Gênesis 1, no versículo 2, vai falar que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, o Espírito Santo, ele age tão bem lá no Antigo Testamento, que a gente possa tirar, né, desmistificar isso, achando que o Espírito Santo começou a se manifestar só lá no dia de Pentecostes. Fala alguma coisa, pastor? E a professora Flávia falando aqui, parece que eu estou voltando aqui há pelo menos uns 14 anos atrás, quando eu estava numa outra igreja, né? E estava do grupo dos jovens, e o professor, ele falou justamente isso que ela acabou de dizer aqui, tá? Que o Espírito Santo, ele não apareceu no Antigo Testamento, que ele só apareceu no Novo Testamento. E aprendendo com meu grande iluminado ali, né, o grande mestre, ele me ensinou, né, que existe sim a manifestação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Isso naquela época que a gente ainda fazia aquelas escolas dominicais lá debaixo da telha, mestre.
né, que nós fazíamos lá. E aí a gente tinha muitas, né, eu tenho muitas referências, nós temos muitas referências sobre a atuação. E ela citou a primeira delas, né? E lembrando disso, me trouxe muita memória essa fala da Flávia agora, mestre, quando o senhor me emprestou, conhecendo as doutrinas bíblicas de Mai Biriman. E aonde ele pega esse texto de Gênesis 1, 2 ali, em hebraico ele escreve lá e cita lá, e ele diz, né, Veruach Elohim Meralefet Alpene Ramaim. Me trouxe essa memória, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A manifestação do Deus, né, ali naquelas águas, restaurando aquilo que havia acontecido naquele episódio ali. Muito boa essa lembrança, e vamos falar sobre a atuação dele. A atuação no Espírito Santo no Antigo Testamento era uma forma, no Novo Testamento atua-se de uma outra forma. Né, mestre? O nome no original, né, é Rua HaKodesh, né? Alguns chamam de Ruach, também conhecido, né? Se você tiver a pronúncia do norte, né? Você vai chamar de Ruach e o outro vai chamar de norte. Não é norte brasileiro, não, né? Isso aí. No Brasil, não, né? Norte do Brasil, tem que explicar. Ah, com certeza. Né? Isso aí, quando eu falo de norte, eu estou falando daquela divisão ali das tribos, né? As tribos que vão ficar em cima, 10 e meia, né? Vai ficar lá na parte de cima do norte, e o sul vai ficar com 1,5, que a gente vai traduzir por 2. É isso? Então, aqueles que estão ao norte, a pronúncia vai chamar de Ruach. E os que estão no sul vai chamar de Rua, né? Rua HaKodesh, né? Espírito do Sagrado, né? Que depois, né, com a tradução da Septuaginta, vai traduzir para Espírito Santo, que é a mesma coisa, né? São Jerônimo, quando vai fazendo essas interpolações, essas traduções, principalmente ele vai trabalhar na Vulgata Latina, ele fala que, né, o santo também é o sagrado. Então como, né, dando uma pincelada só sobre mais ou menos como vai ser a nossa aula de paracletologia, né, falando um pouquinho sobre como é a atuação do Espírito Santo lá no Antigo Testamento, né, nós já sabemos que o Espírito Santo, ele faz parte da Trindade, né, Pai, Filho e Espírito Santo. E, sendo assim, ele também possui os mesmos atributos divinos. Ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente, ele é soberano, né? E como ele agia lá no Antigo Testamento, né? Diferentemente de como ele age hoje, no Antigo Testamento ele capacitava, ele purificava, ele revelava e ele ensinava. Então, nós temos alguns exemplos, eu vou citar aqui alguns poucos exemplos, né? O exemplo de Aholiabe e Bezalel, que ele capacitou a eles, né? Ele deu a eles condições, talentos artísticos para que eles pudessem construir o tabernáculo, né? Então, foi uma inspiração dada pelo Espírito Santo, uma capacitação, né? Com Josué também não foi diferente, né? Ele deu habilidades de liderança para Josué, né? E tem um outro exemplo também, que é o exemplo de posse. Nem sempre ele capacitava, né? Mas ele tomava posse, se apoderava da pessoa, né? Tem uma passagem lá de 1 Samuel, no capítulo 10, versículo 6, onde Samuel fala para Saul, né? Que o Espírito se apossará de ti e você vai profetizar com eles e vai ser transformado em outro homem, em outra pessoa, né? Então, dessa forma que o Espírito Santo tomava posse, agia, né? Tomava posse com propósito, agia da forma que ele queria e se retirava. Ou seja, professora, então no Antigo Testamento, a função ou a missão ou a atuação do Espírito Santo na vida dos homens de Deus era provisória. Provisória. Não era definitivo. Não. Entendi. A pessoa não necessariamente para ter manifesto a ação do Espírito Santo nele, ela era feita em crentes, mas ela também era feita em não crentes.
eram feitas com propósitos. O Espírito Santo sempre tomava posse com propósito, para que aquele propósito fosse realizado. Entendi. E aí, Nath? Então, pegando, né, esse arquétipo que ela está dizendo, né, porque ela vai montar isso na aula, né, ela está só disparando esses spoilers aí do que vai acontecer na aula. Aprender mais na aula. Isso aí. Pensando, né, das atuações do Espírito Santo no Antigo Testamento, né, na vida de Sansão é algo grandiosíssimo, né? Que ele trabalha, toma posse, Sansão se imbui ali de força ali e que com, né, a mandíbula de um jumento o cara mata mil, entendeu? E por aí vai embora. Então assim, né, já com Bezalel e Aholiabe capacitou para que eles pudessem fazer aquelas obras de artifício perfeita, algo fenomenal, inclusive a roupa do sacerdote, né? A Moisés ele capacitou de forma diferente, ensinando, explicando, tanto a capacitação na vida de Moisés foi tão grande que ele recebe um conselho de Jetro e fala, você vai orar sobre 70 homens e eles vão ficar também cheios do Espírito. E eles vão profetizar. E eles profetizaram. Né? Então, a gente começa a ver que a maioria dos dons que tem no Novo Testamento já tinha lá. É uma sombra do Antigo. Isso aí. Estava apontando para lá, atuação. Inclusive a profecia. Não é isso, professora Flávia? Isso, então. Continuando a respeito do que nós vamos falar, a gente vai falar também, né, sobre a atuação do Espírito Santo na regeneração e na santificação do homem, né? Como que ele acha, né? Como que ele age, né? Lá em João 16, né? Do 7 ao 11, vai falar que o Espírito, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, né? Então, dentro disso, né? A partir daí, quando a gente dá essa abertura para o Espírito Santo, é que ele começa a nos regenerar, né? E esse processo de santificação é um processo contínuo na vida, né, daquele que deu, né, que abriu as portas para o Espírito Santo. Nós falaremos também sobre as diferenças dos frutos do Espírito e dos dons espirituais, né? Precisamos saber essa diferença, que muita gente acha que é o dom espiritual que vai nos levar à salvação, né? Mas nós, na verdade, a gente precisa, os frutos, nós não vamos ser avaliados pela quantidade de dons e talentos que a gente tem, né? Nós vamos ser avaliados pela quantidade de frutos que a gente produz, né? Então, nós precisamos saber qual é essa diferença, né? Então, eu já quero deixar aqui para vocês uma dica, né? Que dom de visão, dom de cantar, dom de orar, isso não é dom, tá? Isso não é dom, cantar não é dom, visão não é dom, orar não é dom. Então, se vocês querem aprender mais um pouco sobre os frutos e dons, venha para a nossa aula. Eu estou lembrando aqui do que a professora Flávia falou na sua primeira fala. Ela falou, né, que alguns entendem que o Espírito Santo é uma força, né, uma eletricidade, alguma coisa desse tipo. Eu estou lembrando aqui da conversa que eu tive com o meu amigo lá do trabalho, né? Manda um abraço para ele, E eles, né, os testemunhos de Jeová não acreditam, né, no Espírito Santo como uma pessoa, essa pessoa que a Flávia está apontando aqui e que vai, né, detalhar suas características na aula. Não acreditam. E aí, a gente conversando alguma coisa a respeito, né, sobre a divindade de Cristo e a divindade do Espírito Santo, ele não acreditando, eu passei esse texto para ele, né? Mas lendo primeiro João capítulo 14, versículo 16,
que 16, 17, que Jesus está falando assim, né? Eu rogarei ao Pai e ele nos enviará outro Consolador. Ali é a expressão da Trindade, porque é o Filho orando ao Pai para enviar o outro Consolador. E interessante que esse Consolador, que é o Paráclito, mestre, que é o Paráclito, é aquele que está ao lado, aquele que está junto, aquele que auxilia, aquele que advocacia, aquele que ajuda, né? Ele, no grego, é allos, que significa outro da mesma essência, da mesma qualidade, né? Lembrando muito de Maipira, está me lembrando muito de Sal, entendeu? Outro da mesma qualidade, outro da mesma essência. E eu falei para ele, se João 10,30, a Bíblia fala que eu e o Pai somos um, Jesus falando, né? Se eu e o Pai somos um, ou seja, mostra a unidade da unicidade entre o Pai e o Filho, que eles são uma da mesma essência, a mesma homoousios, tá? Automaticamente Jesus está usando um outro termo, né, que é o allos, para se referir ao Espírito Santo. Logo, há uma ligação perfeita e completa entre o Pai, o Filho e o Espírito. Porque se o outro, que é o Espírito Santo, é igual ao Filho e o Filho é igual ao Pai, logo nós temos uma unidade perfeita e excelsa, né? Isso aí. Eu queria, né, os testemunhos TJ, né, e algumas pessoas que botam em risco, né, a deidade do Espírito Santo, eu queria que eles me respondessem Atos capítulo 5, versículo 3 e versículo 4, que diz o seguinte, é Pedro falando, né, para aquele casal lá, que vendeu aquela propriedade e resolveu mentir. Não havia necessidade de mentir e eles mentiram. Na realidade, nem por necessidade deve-se mentir. Mas ali não havia e eles mentiram. E aí Pedro ele fala o seguinte, olha, porque você não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus. Então ele está colocando ali o Espírito Santo realmente como Deus. É o título. Né? É ali que mostra a deidade do Espírito. Eu queria saber como é que a pessoa que não acredita faz o que com esse texto. O que é que ele faz hermeneuticamente com esse texto? Quando eu cito, né, que ele diz, não, o Espírito Santo não é. Eu conheço teólogos que falam assim, não, o Pai e o Filho sim, mas o Espírito Santo na realidade, o Espírito do Pai, e ele faz uma confusão danada. Mas aqui, Pedro desvincula, mostra que o Espírito Santo é uma pessoa. Tanto é que o apóstolo Paulo falou, você não entristeçais o Espírito Santo. Como é que você vai entristecer, né? Você fala que não entristeçais significa que ele é uma pessoa. Sim. Né? Tem características diferentes. Né? Então, assim, é importante enfatizar isso, eu acredito, claro, com certeza, a professora vai enfatizar isso nas suas aulas. Mas você que está aí, né, na live, você comente, me ajude, comente, entendeu? Para que nós possamos confabular algumas ideias. Interessante, professor, então, que o Espírito Santo, né, para a gente caminhar, dando uns nortes aqui para os nossos telespectadores, né, telelives, não sei nem se é isso que se fala, mas está tudo certo. No Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele trabalhava de forma provisória, capacitava, fazia a obra, realizava o que tinha que realizar. Moisés, você falou sobre a questão de Moisés, inclusive fez com que ele, por revelação, escrevesse boa parte do Gênesis, né? E, enfim, então ele trabalhava de forma provisória ali, né? Não habitava. Mas quando vem a plenitude dos tempos, isto é, depois de Jesus, automaticamente, em Jesus, né? Automaticamente, o Espírito Santo, João 16, que você citou, ele passa a fazer, então, morada. Né? Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que o Espírito Santo habita em vós, que sois templo de Deus e o Espírito Santo habita em vós. Então, a partir de então, o Espírito Santo mora dentro do salvo. Não é isso? Isso. E aí, o que acontece? Ele vai agir tanto na vida do não salvo, fazendo o quê? Convencendo ele do pecado, da justiça e do juízo, né? E do salvo ele vai trabalhar como? Instruindo, consolando, advogando, né? Santificando, né? Continuando o processo de santificação. Perfeito. Né? Para quando a gente for para a glória, né? E pegando aqui a brechinha do que o mestre falou a respeito do entristecer o Espírito Santo,
Essa é uma dos exemplos que a gente pode citar para a gente reafirmar que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele se entristece, né? Ele ensina, ele fala, ele intercede, ele age de várias formas, né? Então, reafirmando que o Espírito Santo é uma pessoa, né? Nós também iremos falar sobre os vários símbolos que são usados na igreja, né? É um simbolismo para que fique até mais fácil o nosso entendimento quando se refere ao Espírito Santo, né? Então, a palavra do Senhor contém vários símbolos, como a pomba, como o fogo, como a água, como o azeite, né? E esses símbolos todos estão relacionados ao Espírito Santo. Nós também vamos estar falando a respeito de cada um deles em particular. Nós falaremos também a respeito do batismo, né? Bom, vamos entrar nisso. Sobre os vários... por aí, ô Glória. Os vários tipos de batismo, sobre o batismo nas águas, sobre o batismo no Espírito ou com o Espírito, né? O que vocês acham? Nós somos batizados no Espírito Santo ou nós somos batizados com o Espírito Santo? Então, nós vamos explicar essa diferença, né? A forma correta de se falar, como é que nós somos batizados, né? Então vem pra cá. Eu lembrei de Rodolfo Bultmann, né? Num livro que antes, quando eu era pentecostal da caixinha de fósforo, né? Que só olhava dentro da caixinha de fósforo, eu olhava Bultmann, né? Rodolfo Bultmann como o pior dos caras. Mas ele tem um livro chamado que você tem que desmitificar, né? Algumas coisas. Dentro do meio pentecostal, eu sou pentecostal, tá bom? Né? Nasci no fogo, eu gosto dessas coisas, desses movimentos, mas a gente precisa entender o seguinte: tem algumas pessoas que são radicais e sejam ser ultra radicais. Ele diz o seguinte: fulano de tal foi queimado pelo Espírito Santo. Mas fulano de tal ele não falou em língua, não. Quando é que é queimado? É quando o cara não fala em língua. Ele roda, ele dá cabeçada, mas ele não fala em língua. Ele pula, ele bate palma, ele faz aviãozinho de Jesus, se é com o avião de Jesus, mas ele não fala em língua. Aí, mas o que é aquilo ali? Não, ele foi queimado. Aí os outros falam assim: não, ele foi visitado pelo Espírito Santo. Entendeu? Então, assim, tem um monte de coisa mística, uma porção de mito que a Bíblia não fala, e aí algumas pessoas falam assim: fulano de tal que estuda não tem o Espírito Santo. Ele nem tem o Espírito Santo, tá na letra. Então, assim, tem um monte de coisas... Meninice. Um monte de meninice que a pessoa faz a meninice, roda, pula, dá cambalhota na igreja, corre e fala: não, o Espírito Santo me usando. E aí? A pergunta que está aqui é justamente essa. Se o Espírito capacita ou se ele faz movimento na vida da pessoa. E perguntou se movimentação é ser cheio do Espírito Santo. Rodar, pular. Vamos lá, vamos entender. Eu vou falar um pouco e eles vão falar também. Mas quando a gente vai para o universo, né, teológico do Novo Testamento, nós devemos entender ali que Jesus, que era cheio do Espírito Santo, tá? Então, cumprindo-se a profecia de Isaías, que o Espírito de Deus estava sobre ele e tudo mais, uma vida cheia, plena do Espírito, no ápice, tá? Eu aprendi algumas coisas com o Mike Pirima, ele diz que é apenas em pelo menos 3 estágios que nós conseguimos chegar ao ápice do Espírito Santo, mas Jesus vivia na sua plenitude em todos os instantes. Ele andava, dormia, acordava, sempre na plenitude, enquanto... Sempre cheio, né? E o que é ser cheio do Espírito Santo, pastor? O que é cheio? Eu levo da definição do meu mestre há mais de 15 anos atrás. Ser cheio do Espírito Santo é o ápice da plenitude do Espírito na vida do cristão. Então, é o ápice, tá, da vontade dele na tua condição, na condição da sua vida, da vontade dele na sua vida, enfim. Mas falando disso, Jesus, quando ele morre e ele ressuscita, ele vai falar alguma coisa com os discípulos lá em Lucas 24, tá? Ele vai fazer o seguinte: vocês vão receber poder.
poder. O poder que muitos pentecostais acham que é o roda-roda da Jequiti, ou do baú, sei lá o que, quer ficar rodando, tal. Eu fico me perguntando como que era esse poder. Quando eu vou para a palavra poder no grego, é dunamis, tá? E esse poder, ele tem uma tríplice definição. Ele é dínamo, ele é dinâmico e ele é dinamite. Ou seja, o Espírito Santo, ele trabalha numa geração de energia. Então, o pentecostal, ou o crente, né? Vamos dizer nem o pentecostal, mas o cristão, que é batizado no Espírito Santo, ou que é revestido, dependendo, né? Tem os batistas que vão entender que é o revestimento do poder, que os pentecostais chamam de batismo. Ele não é parado, então não é estático. O camarada não fica parado na igreja, o camarada não fica sentado, o cara se ele tem o Espírito Santo de Deus na vida dele, ele tem o poder do Espírito, então ele é dinâmico. Ele está sempre ativo, tá? E também é dínamo, que é um gerador de energia. Então ele não somente ele é ativo, mas contagia outras pessoas para ser. E também ele é dinamite, ou seja, ele também consegue, pelo poder de Deus na vida dele, atingir outras pessoas que estão a um nível de 360 graus. Dito isso, Jesus vai falar que eles vão ser. Ele vai para Atos dos Apóstolos agora, capítulo 2, tá? Obedecendo, ficar em Jerusalém até que do alto, eu estou a 1 versículo 8 em diante, até que do alto seja revestido de poder. A palavra também é do nome, o poder vai vir. E aí, uma coisa é a pessoa ter o Espírito Santo como morada, ser convertida, a outra coisa é a pessoa tendo esse revestimento, que alguns pentecostais vão dizer que é falar em línguas, mas há controvérsias. Muita controvérsia. E aí, pensando nisso aí, a pessoa fala assim, né? O senhor falou e às vezes podem interpretar, porque né, não é o que se fala, é o que se interpreta lá. O cara interpretar, então é por isso que eu estou na igreja, eu estou rodando. Porque o pastor lá falou que o cara tem que ser dinâmico, então eu estou rodando. Não é dinâmico, não é isso aí não. Não é você ficar rodando, não. Fazer a obra de Deus. Ele está falando você fazer a obra com dinamismo. Isso. Eu vejo o diácono na igreja sentado com a cadeirinha. Esse cara está dinâmico? Esse cara está dinâmico, me ajuda aí, compartilha isso com ele. Ele não está dinâmico, ele está parado, está estático, está sentado ali, entendeu? Às vezes o culto está lá e ele está parado. Por falar dele estar parado, tem gente que está no banco, ele está quieto assim, ó. Culto pentecostal, o cara tem que dar glória, né? Aí ele está quieto assim, mas quando ele pega o microfone, rapaz, aí ele é fogo puro. Aí ele dá glória, ele pula, ele sapateia, entregou o microfone, acabou o fogo. Ele fica estático de novo. Isso daí é qualquer coisa, menos manifestações espirituais. E aí você precisa rever esse conceito. E como é que eu revejo esse conceito? Estudando. É isso aí. Que não vai te deixar incrédulo, pelo contrário, vai te deixar educado. Isso aí. E até porque eu aprendi com um certo ogro aí, né? Que até mesmo quando a gente recebe essa manifestação do Espírito, que o Espírito é controlado. Né? Nós conseguimos controlar. A gente não precisa sair pela igreja pulando, dando cambalhota, né? Dando estrelinha, saltando para trás. Isso nem tem na Bíblia. Né? Essas manifestações nem tem na Bíblia. Essas coisas de pular é porque eu dou lugar. Meu irmão, todo mundo que tem o Espírito de Deus tem um lugar dele, ele é morada. Então, quer dizer, isso é falácia de pessoas que não estudam. Fulano de tal tem que dar lugar ao Espírito Santo. Ué, então se ele está sem o Espírito, ele não está na igreja, cara. É uma outra forma de se manifestar. E aí o cara fala assim, dá lugar da glória, dá lugar da glória. Onde tem isso numa pessoa que estuda e é educado, você já tem o Espírito Santo, não precisa de você dar lugar. Ele já está morando com você. É isso aí. E aí, quando a gente continua caminhando pelo Atos dos Apóstolos, a gente vai ver ali que surge ali, então, mestre, uma grande manifestação do Espírito Santo profetizada por Joel, né, o profeta Joel. Capítulo 2. Capítulo 2, que ia vir algo veementemente, o poder de Deus ia encher aquele lugar, e veio, e vieram línguas como de fogo, e falaram em outras línguas. Só que aí, quando eu chego em línguas, eu lembro de glossolalia e xenoglossia.
Isso aí. Né? E aí a gente tem esse universo ali que a gente tem que diferenciar. Eu adoro o livro do Carson, né? Do A.D. Carson. Não tem, a gente não tem não, né? Tem. Depois você pega uma aí pra mim recomendar isso aí, porque o camarada fala, ele explica nesse livro sobre isso. Vai, pastor. Posso falar? Pode falar. Eu só começo, você termina. Isso, então, nesse dia, né, onde mais de 3.000 pessoas, né, foram batizadas, né, receberam e começaram a falar em línguas estranhas e, na verdade, essas não eram línguas estranhas. Línguas estranhas é uma forma de se expressar que elas falavam em outros idiomas, né? E qual era essa intenção das pessoas estarem falando ali em outros idiomas? A intenção é que todas as nações fossem atingidas, que todas as nações conseguissem ser evangelizadas, né? Então, e o que acontece? Hoje em dia, a pessoa quando ela não estuda, né? Ela não procura se informar melhor, muita gente dentro da igreja acha que só é batizado no Espírito Santo a pessoa que fala em línguas estranhas, né? Por isso a gente tem que saber também qual é a diferença, porque o fruto do Espírito já é uma manifestação do Espírito Santo em nós, né? Então a pessoa quer maior fruto do Espírito do que a pessoa ter domínio próprio, né? Que é um dos frutos mais difíceis da gente alcançar, né? Que é a gente conseguir vencer nós mesmos, né? Nossos ímpetos, nossos impulsos, a gente ter domínio próprio, amor, amar nossos parentes, né? Meu marido, minhas filhas, meu pai, minha mãe é muito fácil. Difícil é a gente amar o outro, aquele que não convive com a gente, né? Então, assim, não é só falar em línguas que quer dizer que a pessoa teve o Espírito Santo manifesto, agindo na vida dela. Uma outra coisa legal é o seguinte, né? Isso acontece muito lá na minha casa. Que e tem gente que fica até frustrado com isso, né? Sim. Tem muita gente que fica frustrado, porque ela está há séculos na igreja e ela não foi batizada no Espírito Santo. E isso quando, né, dependendo da denominação, a pessoa só vai se ministrar. Só vai acima de auxiliar de trabalho se falar em línguas estranhas. Eu conheci, né, o avô do meu cunhado, o seu Sidene, que um dia estaremos com ele na glória, né, morreu com 73 ou 78 anos, alguma coisa desse tipo, não lembro agora. Ele não saiu de auxiliar de trabalho porque o pastor da igreja, o pastor Geraldo do Campo, entrou na igreja depois dele e ele viu o pastor ser pastor do presidente, mas ele mesmo não foi auxiliar de trabalho. Ele não saiu do auxiliar de trabalho. E um dia eu perguntei a ele por quê. Ele, não, porque eu não fui batizado no Espírito Santo. Eu falei assim, cara, como é que pode isso? Como é que pode isso? Uma pessoa que tem uma vida de testemunho, zelador da casa de Deus, cuidador da casa de Deus, tesoureiro da igreja, um homem íntegro, não foi levado ao santo ministério porque não falava em outra língua. O apóstolo Paulo fala isso. São todos que falam em línguas. Está na Bíblia, né? 1 Coríntios capítulo 12. Isso aí. Ele está trabalhando isso. Uma outra coisa, numa contramão disso tudo que eles estão falando é o seguinte. Às vezes o camarada fala em línguas. Ele fala em línguas. Fala em língua na igreja, pula, sapateia, mas infelizmente ele não fala com o irmão na rua. Se vê o irmão de bermuda, ele não fala, não dá a paz do Senhor. Ele só dá a paz do Senhor se a irmã tiver com a saia lá no pé, se tiver com a saia um pouquinho mais no joelho, ele não dá a paz do Senhor. A saia lá no pé, um coque no cabelo, ele, varô de Deus, ele quer até falar em língua. Mas se a irmã tiver de calça, ele não dá a paz do Senhor. Tem cristão que fala em língua, mas não fala com as pessoas na rua. Tá?
Uma das outras coisas que eu tenho certeza que a professora vai abordar, que tem um crente aqui com um vestidão e um coque no cabelo, e tem uma outra pessoa de bermuda de calça, o crente pentecostal cheio de Deus, labareda de fogo. Ele chega e fala o seguinte: a paz do Senhor, minha irmã, para a pessoa que está de coque ali. E para o outro ele dá bom dia. Acepção de pessoa, meu filho. Ou você dá a paz para todo mundo, isso é no meu meio, a Assembleia de Deus foi muito isso, tá? Ou você dá a paz do Senhor a todo mundo, ou você dá bom dia a todo mundo. Você não pode, porque o ímpio não tem paz, mas você tem, dá para ele. É isso aí, com certeza. E aí, dentro disso tudo que a gente está trabalhando aqui, dentro desse universo, né, da paracletologia, a gente vai entender que os dons, tá? E aí a Flávia pontuou uma coisa aqui muito interessante. Tem gente que fala que tem dom de cantar. Eu vou falar uma coisa, tá? Quando eu era menino, primeira vez, pô, inocente, cara, ele não teve nem misericórdia de mim. Eu acho que não tinha nem um mês de crente. Eu ganhei uma oportunidade para falar alguma coisa de Jesus. Eu falei assim, irmãos, cada um tem o seu dom. Uns têm o dom de cantar. Então, quando acabou, ele não teve misericórdia, não. Ele foi lá fora, me arrebentou. Falei assim, quem foi que te ensinou isso? Eu falei, que isso, cara? Fiquei com uma cara de choro, mas ele não teve misericórdia de mim. Me falou que não existe dom de cantar. E me deu uma relaçãozinha na Bíblia. E aí eu tive que engolir esse ogro aí. Aí ele me deu a relação dos dons, porque quando fala de dons espirituais, entendemos que é o dom do Espírito registrado em 1 Coríntios capítulo 12. Mas só que entendemos que também, isso aí, quando a gente fala que o Pai também é doador dos dons, que é Romanos capítulo 2, a partir do versículo 6 ao versículo 8. O Jesus Cristo, o Filho de Deus, também é doador de dons. São chamados de dons ministeriais. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 8 em diante. Tá? Ou seja, cada pessoa da Trindade dá os dons para o aperfeiçoamento dos santos. Só que aí eu não consigo achar o dom de cantar. Não, tem gente que tem um dom de visão. Nem de visão, nem de orar. E aí? Como é que a gente fica nisso? Então, a grandiosidade que se tem de que se aprender com a professora Delcora, que ela não bate. Você vê que o pastor Tiago falou aqui que ele mal ganhou a oportunidade, se expressou quando entregou o microfone, alguém foi lá e bateu Esse alguém, nele, ó. entendeu? Bateu nele de uma forma. Agora com ela não vai fazer isso, ela vai te ensinar no amor. Você vai aprender e vai crescer na presença de Deus, porque quando você aprende, você cresce na presença de Deus. Paulo, ele escrevendo a sua epístola, ele falou o seguinte: quando eu era menino, eu fazia coisas de menino. Andava como menino, pensava como menino. Mas quando eu cresci, logo deixei as coisas de menino. Então, assim, tem muita coisa que é coisa de menino que as pessoas fazem. Estou dizendo velho, crente velho que faz coisa de menino. E diz assim, é porque eu dou lugar ao Espírito. Todo mundo que aceitou ou foi aceito por Jesus, ele tem o lugar do Espírito dentro dele. É importante entender isso, gente. E aí, só para falar aqui também, e aí a gente tem que entender o que é dom. Do grego, charisma ou charismaton, tá? É uma capacitação sobrenatural dada a alguém com um objetivo, uma finalidade específica. Tá? Então, dom não tem mérito nenhum seu, tá? Se você tem o dom da palavra, dom da sabedoria, dom do conhecimento, você tem o dom, tá? Isso aí não é mérito seu, isso é de Deus para a sua vida, para uma finalidade que você deve exercer. E também não vai te salvar, né? E não salva, dom não salva ninguém não, porque Jesus vai falar isso lá, no teu nome eu profetizei, no teu nome visito, entendeu? Fiz um montão de coisa, apartai de mim para o fogo eterno. Ainda chama de maldito. Então, assim, a gente tem que entender que o dom é uma capacitação sobrenatural. Quando eu olho e vejo muitas pessoas falando que amar é dom, eu me sinto constrangido, sabe por quê? Porque se amar fosse dom, apesar dele estar em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 21, vai falar das obras da carne e as obras do Espírito. E aí o fruto do Espírito é amor, a Flávia já falou isso aqui, tá? Os 9 frutos. E aí, o fruto é extremamente uma referência daquele que é cheio do Espírito Santo. O fruto do Espírito é a identificação do cristão. Ou seja, é algo obrigatório para eu, ou para mim e para você ter.
tá? Para nós termos o fruto do Espírito, isso tem que estar inserido na nossa vida. Eu tenho que pedir a Deus para me dar o dom de amar. Não, isso aí tem que ser, é algo fruto, é algo que está inserido, é intrínseco. Quando o Espírito Santo vem sobre a tua vida, quando você nasce de novo, isso vem. E aí você tem que cada dia mais se aperfeiçoar. Dom não. Dom, ele pode dar o dom do conhecimento para o mestre, pode dar o dom de profetizar para Flávio e o dom de discernir para mim. Ele dá segundo o seu propósito, segundo a sua finalidade, porque a noiva é dele. Isso aí. É isso? E é para o aperfeiçoamento do santo, não é para o seu aperfeiçoamento. Não é para sua vanglória, não. Para se vanglória, não. Eu sou mais poderoso que todo mundo. É isso aí, porque eu tenho isso. E agora, pô, o professor fala, todo mundo pode profetizar junto, aí fica na hora da palavra. É o que mais acontece lá no meio pentecostal. O camarada tá com a palavra, pregando, aí vem alguém lá, quer profetizar, quer falar. E aí? E aí, meu filho, ora e pede um dom ao Senhor, ao Espírito, discernimento, para você discernir se aquilo ali que está sendo entregue para você é do Senhor ou não. E pode passear também, 1 Coríntios capítulo 14, ali, que tem a educação teológica paulina para os profetas, né? Aqueles que estão exercendo o dom de profecia na igreja. Uma educaçãozinha ali, cada um respeite cada um o seu momento de falar. Falando, igual o pastor Tiago estava falando a respeito dos frutos, né? Como eu tinha falado, né? Nós não vamos ser avaliados pelos dons, né? A gente vai ser avaliado pelo fruto que a gente tem, né? Produz, né? Que a gente produz, né? Então, esse assunto rende muito, né? Falar sobre dons, sobre fruto. Então, eu agora vou falar lá na minha aula sobre uma outra coisa a respeito de dons também, que é a respeito dos cessacionistas e continuistas. Glória a Jesus. Aqui, olha. Aqui, esse cara aqui, a manifestação do Espírito de D.A. Carson trabalha nisso aqui, tá? Edição Vida Nova. Fala, Flávia. Nossa livraria. Os cessacionistas, eles creem que alguns dons, né, serviram a um propósito que foi a fundação da igreja primitiva. E que esses dons cessaram. Me perdoe, isso que eu ia falar. Explicar o que é esse cessacionista aí para eles. Os cessacionistas é isso. Alguns dons, né, eles serviram para um propósito. E que, né, um desses propósitos foi a fundação da igreja primitiva e que esses dons cessaram. Então, existem algumas denominações, né, batistas, presbiterianos... Até os TJ, né, acreditam nisso. Os TJ acreditam que cessou, cessacionistas. Eles acreditam que os dons cessaram. Tem alguma teologia sistemática que fala sobre isso, que enfatiza... Quais são as obras que você está trabalhando? Eu gosto muito desse aqui, que é Sproul, né? Somos todos teólogos. Ele é o quê? Cessacionista ou continuista? Cessacionista. Ele crê que cessou também. Ele crê que cessou. Todas essas minhas teologias sistemáticas aqui, eles são cessacionistas. Mas eu também estudei uma que foi a teologia sistemática pentecostal, né? Do Stanley Orton. Ele é pentecostal, então ele é continuista. Ele acredita que os dons ainda são distribuídos na igreja, que eles são até necessários hoje, né? Então eles acreditam que os dons continuam sendo distribuídos. Ninguém tem teologia histórica, não? Aquela verde que eu gosto? Aqui, ó. Esse aqui também, Frank Ferreira, ele também é cessacionista, né? Esse é cessacionista, Grunden, Millard, que eu também tenho, também é cessacionista, o Frank Ferreira, são todos cessacionistas. Batistas, presbiterianos, né, são todos cessacionistas. Será que no tempo de Agostinho, que é século IV ali, século V estourando ali, será que tinha essa coisa de falar em outras línguas? Esse livro responde. Será que no tempo de Calvino, no tempo de Lutero, que eram protestantes, né, que estão fazendo a reforma ali, será que eles falavam em língua? Filipe Melanchthon, que foi o doutor da igreja, será que ele falava em outras línguas? Esse livro aqui, você estudando, você vai ver que no livro, na manifestação histórica, né, na teologia histórica,
você não encontra isso. É só depois do movimento da Rua Azusa que aí começa de novo a voltar esse pensamento de falar em outras línguas. Tá, vai, depois eu falo. Como descobrir os dons que foi nos direcionados? O professor fala que vai responder isso aí. Então, os dons, lá em 1 Coríntios 12, do 7 ao 11, vai falar sobre os dons espirituais, né? Então, a palavra do Senhor, ela vai citar quais são os dons, né? Então, assim, tem muita coisa que a gente acha que a gente não está preparado para aquilo ali, né? Como eu mesmo vim fazer o seminário simplesmente para aprender, e hoje eu estou numa posição de professora aqui. Quem que me capacita, né? O Espírito Santo de Deus, é Ele que está me capacitando. Agora, né, esses dons que são com algum propósito, né, são os dons que estão em 1 Coríntios 12, do 7 ao 11. Né, que eu até posso citar para vocês aqui, porque eu tenho eles escritos, que é palavra de sabedoria, palavra de ciência, ou conhecimento, fé, dons de curar, operação de milagres, dons de profetizar, profecia, os dons de discernir espírito, e os dois que não existiam no Antigo Testamento, que passaram a existir no Novo Testamento, que são as diversidades de línguas e a interpretação de línguas. Aquilo, né, pastor, que estiver fora disso, não é dom, é talento. Isso aí. Lembrando que só tem a galeria de Romanos, capítulo 6, tá? É o capítulo 12, versículo 6 ao versículo 8, que é os dons de capacitação, e Efésios capítulo 4, a partir do versículo 8, que são os dons ministeriais. Fora disso aí, eu não conheço mais nada na Bíblia atrelado a isso. E aí, se você me permite dar um comentário em cima disso, a pessoa está perguntando aqui, como identificar os meus dons? Paulo vai falar o seguinte, nesse capítulo 12, tá? Buscar e conduzir os melhores dons, e eu já vos mostrei o caminho mais excelente, tá? Ou o mais excelente. Então, assim, você tem que, como que eu vou buscar? Qual dom que eu tenho que buscar? Você faz parte de uma igreja, né? Você faz parte de uma eclésia, você está dentro de um povo, envolvido com um povo. Então, você tem que, por discernimento, por sabedoria, analisar a necessidade da igreja. Se tem 10 profetisas lá, 20 que falam em línguas estranhas, você vai pedir a Deus esse dom também? Presta atenção. Poxa, mas não tem ninguém, mestre, que tem palavra do conhecimento, tá? A palavra do conhecimento está envolvido entre os outros duas classes de dons também, porque é aquele que ensina e é o mestre. Então, se está faltando mestre na tua igreja, se está faltando palavra do conhecimento, então você tem que pedir a alguém, ou pedir a Deus para te dar esse dom. Então você tem que buscar aquele que é para a necessidade da igreja. A igreja de Corinto foi agraciada, ela tinha essa diversidade. E Paulo vai começar a ensinar como trabalhar esses dons. Então, assim, mas a tua igreja está precisando de quê? Não está tendo cura naquele lugar? Então pede a Deus que Deus vai dar. Falando aqui, rapidinho, só para eu poder acabar o desenvolvimento aqui. O mestre falou, né, a Flávia falou desses materiais, dessas literaturas, que eles são sensacionistas. Inclusive os testemunhos de Jeová também são. Tá ok? Interessante que a gente tem que fazer sempre um link com a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, tá? A Bíblia Sagrada, ela tá falando sobre esse movimento que aconteceu em Atos dos Apóstolos, tá? Em alguns eventos posteriormente, isso ali também aconteceu. E passou-se uma lacuna muito grande, onde não se teve evidência dessas manifestações mais. E aí o mestre citou aqui o advento da Rua Azusa, tá? Que foi algo sobrenatural, tá? Que aconteceu. Isso é enfático, e as Assembleias de Deus tem isso como a maior denominação pentecostal, talvez, do mundo, entendeu? Pelo menos no Brasil talvez do mundo. E isso aconteceu de um fato, tá? Nós somos pentecostais, eu pelo menos eu sou, né? E ele também é pentecostal. Claro. Então assim, não é porque
alguns materiais que recomendamos que eles sejam, que também nós vamos ser também. Nós estamos aqui porque o IBCE, é importante dizer isso, o mestre sempre fala, nós somos um curso interdenominacional, então a gente tem que apresentar todas as correntes. Os que acreditam e os que não acreditam, entendeu? Os que acreditam que os dons continuam, tá? São os continuistas, estão aqui ativos na igreja, tem palavras de conhecimento, tem mestres na igreja, tem doutores, tem pessoas que entendem da palavra, tem aqueles que profetizam, tem aqueles que têm dom de curar, tá ok? Então, mas tem aqueles que também não acreditam com mais nada disso, que acabou, que são nossos irmãos, não vou falar que é primo nem nada, são irmãos em Cristo, porque para o céu não vai subir, tá? Quem tem mais dom ou quem tem menos dom, mas sim quem tem uma vida cheia do Espírito Santo. O interessante nisso tudo é que, o que é legal, né? Tem muita coisa. Quando você pega a 1 Coríntios lá, faz favor, abre a Bíblia, pega a 1 Coríntios e dá uma olhada, que você vai ver o seguinte: tem muitos dons que estão lá, que a gente não fala, eu vou citar 3 aqui rápido, tá? Bom. E tem muita coisa que você diz que é dom e nunca teve lá. Eu vou dizer dom de socorro. Dom de socorro. Está escrito lá. Isso aí. Tá bom? Dom de socorro, tem uns que chamam de dom de ajuda. Ajuda. Outro fala que é dom de repartir. Você reparte o que é seu? Esse nem tem mais. Esse nem tem, que ninguém está disposto a repartir nada. Esse está lá, mas a gente não fala que tem. Eu nunca vi ninguém na igreja falar assim: eu tenho dom de repartir. Eu tenho dom de socorro. Eu nunca vi. Se você tiver alguém, você comenta, mas está na Bíblia. Eles concordam que esse aí cessou. Esse aí cessou. Ninguém ajuda mais. Até o pentecostal não pode. Eles falam isso. Me diz uma escola, uma revista que tem lá, dom de socorro. Você vai lá e socorre, meu irmão. Não tem. Nós estamos aqui com a presença ilustre do nosso professor André. Aquele abraço. Disse que está com saudade da gente. André, volta quando, Vivi? Aí ele fez algumas perguntas aqui. Mês que vem tu tá de volta, hein? Cuidado que o que tu falar vai ser usado contra você no tribunal. Ele só comentou que Calvino e Lutero não eram avivalistas, e sim postuladores do saber. E aí ele fez 2 perguntas. Qual a diferença entre dom e habilidade e o que significa ser pentecostal? E aí, vamos dividir? Eu vou pegar o... E a segunda pergunta, a terceira, tem mais uma. A igreja segue os ensinamentos dos apóstolos? Se segue, porque o apostolado não está hoje? Bom, 3 perguntas, né? Eu vou pegar a última, porque é o que eu lembro mais rápido. Lembrando que tem 9 minutos para encerrar. Rapidinho. Vou tentar em 1 minuto aqui. É sobre a questão do apostolado. Muito boa essa questão e a gente fala bastante sobre isso. A palavra apóstolo no grego é apostoléu, tá? E quando fala sobre apóstolo na Bíblia, a Bíblia vai dizer que essa palavra, esse termo, ele tem uma conotação de que é aquele que é enviado. Mas é enviado por quem? Quando Jesus separa, chama 12 pessoas para serem seus apóstolos, ele não somente está enviando, mas está deliberando sobre a vida deles uma unção, uma autoridade sobrenatural que não fez isso com as demais pessoas. Isto é, ser apóstolo é aquele que é comissionado, vocacionado e consagrado, ou ungido, ou enviado pelo próprio Senhor Jesus Cristo a desempenhar uma missão. Tá? Então não é somente ser enviado, eu vou enviar um mestre aqui lá para Santa Lúcia, então ele vai ser um apóstolo? Não. Por quê? Para ser apóstolo tinha que ser consagrado, ter sido separado por alguém que é maior. E nunca por alguém que é igual ou menor. Tá ok? Então, ao longo dos séculos, desde a história da igreja, esse selo, esse bispado, essa patente, esse cargo, esse dom ministerial, ele cessou por quê? Porque não existia ninguém maior do que os apóstolos para poder consagrar outros apóstolos. Eles foram morrendo e aí a igreja substitui quem? O próprio Paulo vai falar isso no final de Atos dos Apóstolos, dando uma palavra para os bispos. Os bispos são os sucessores diretos dos apóstolos, que se tornaram, a primeira leva se tornou ali os 6 pupilos, que era discípulo dos discípulos dos apóstolos. Então os bispos passaram a ser os líderes das igrejas.
E aí cessou por esse todo o tempo. A igreja não teve mais a audácia de consagrar, né, de separar ninguém para o apostolado, tendo em vista que teria que ser alguém maior para consagrar um menor. Com o advento do século XX, surgiu novamente, século XX, século XXI, surgiu novamente essa onda de apóstolo para tudo quanto é lugar. Só que eu só esqueço de uma coisa, né? De pelo menos duas. Para ser apóstolo tinha que ter andado, visto e padecido pelo Evangelho. Tinha que ter andado com Jesus, ter visto com Jesus, tinha que ter aprendido com Jesus e tinha que ter padecido pelo Evangelho. E esses apóstolos acho que não tem nada disso. Acho que não andaram com Jesus, não viram Jesus, nem padeceram pelo Evangelho. O apóstolo Paulo fala tá? que ele é o último, abortivo. Ele é o abortivo, ele é o último. Né? 2 Coríntios capítulo 9, se não me falha a memória. Isso aí, alguma coisa aí. Por aí. Tá? Então, assim, e aí, quando chega agora, tem uma leva de apóstolos que eu não vejo Jesus consagrando, separando eles, porque só Jesus poderia colocar a mão sobre alguém para enviar a mando dele. Eu não posso consagrar alguém apóstolo porque eu não sou Jesus. Alguém maior tem que deliberar uma unção sobre a minha vida, tá ok? Então, por isso que os dons, o dom apostólico não teria, mas funcionalidade na igreja, tendo em vista que foi dado a seleto 12 pessoas. Então, vamos lá. Ele perguntou também a diferença dos dons, né? Habilidade, dons e habilidade, né? A gente está falando de dons espirituais, né? Então, o dom espiritual é uma coisa divina. A habilidade, ela é adquirida, né? Então, eu não sou muito boa com comida, mas a partir do momento que eu começar a fazer, eu vou adquirindo habilidade para fazer aquilo, né? E o dom espiritual é algo que vem de Deus para nós. Uma capacitação sobrenatural. É uma capacitação sobrenatural. E é o que está contido na listagem aí, né? E aí, entendendo a minha parte pentecostal. O que é pentecostal? 95%, estou fechando a porta aqui, né? Já me despedi. 95% dos pentecostais, compartilha esse vídeo, não seja covarde, tá? 95% dos pentecostais, ele não sabe nem o que é pentecostal. Você pergunta para ele, vem cá, o que é pentecostal? Ele fala, não, pentecostal é o que dá lugar, é o que fala em mistério, é o que faz isso, é o que balança, é o que anda com a roupa apertadinha, é o que dá lugar, o que vai no monte, é o que busca. Pentecostal é isso, mas pentecostal não é isso. A definição etimológica de pentecostal, ele surge da festa de Pentecoste. E a festa no original significa 50º. 50 dias depois da Páscoa é que tinha uma festa de Pentecoste. E aí, como o advento do batismo veio na festa de Pentecostes, houve-se uma derivação do termo para pentecostal, que é uma nomenclatura de pessoas que acreditam no batismo no Espírito Santo. Então é importante entender isso, mas ele não sabe. Você pede para o cara explicar, o cara pula para lá, não, porque eu dou lugar, é porque eu sou usado, porque eu corro na igreja, mas na realidade não é isso. Entendeu? Então, pentecostal vem de 50º. Espero ter respondido isso aí. E se tem um pentecostal que não concorda com essa definição, comente. Esteja pronto para Então vamos terminar? Já faltam 2 minutos, aí quase. Saudações então? Saudações. Daqui para lá, começando pela professora, vai. Professora, com certeza, né? Muito obrigada a todos que estão aí assistindo. Comunicar aqui a aula, né, de paracletologia. Se você deseja aprender mais alguma coisa a respeito da pessoa do Espírito Santo, a aula começa dia 27 agora, sem ser essa segunda-feira outra, e vocês estão todos convidados a vir assistir. Mexe. Eu queria que você compartilhasse esse vídeo, curtisse lá a nossa página, nos seguisse lá no Instagram, porque é legal, eu digo que as lives vão continuar. Próxima live deve ser sobre a segunda parte do casamento, e eu te espero para que você possa comentar. Tá bom? Que Deus te abençoe e continue conosco. Na paz. Quero agradecer a todos vocês, mais uma vez. Tá? Esse vídeo tem chegado a outras pessoas, tem colega no trabalho que nos vê. Pastor, tem dúvida para tirar com você daquele vídeo lá, pode vir. Tá ok? Que Deus possa abençoar a sua vida, sua casa, sua família. Tá? É um prazer do IBCE poder confabular algumas ideias com você. E conforme diz Bultmann, né, tentar desmistificar alguns conceitos e ideias que estão além da Bíblia. Que espero
Que Deus te abençoe abundantemente. E hoje nós vamos para nossas aulas. Amém. Paz. Paz. Nem falei aqui.